Doenças que curam com suco de batata crua e como tomar. Pouca gente sabe disso, mas há um suco natural, barato e extremamente poderoso que está sendo ignorado pelas prateleiras dos supermercados e principalmente pelas conversas em consultórios médicos. Um suco que já foi usado por médicos japoneses, durante a guerra, para tratar problemas digestivos graves. Um suco que, em certas regiões da Europa, ainda hoje é utilizado como recurso complementar no tratamento de dores articulares, inflamações estomacais e até doenças mais sérias. E o mais surpreendente é o seguinte: ele é feito com um ingrediente que quase todo mundo tem em casa, mas que a maioria jamais imaginaria beber. Um alimento simples, quase banal, mas que esconde um potencial terapêutico gigantesco. Estou falando do suco de batata crua. Sim, você entendeu corretamente. Batata crua. E antes que você torça o nariz ou ache que isso é alguma moda sem fundamento, eu te convido a ouvir com atenção o que está por trás dessa prática ancestral. Porque se você tem mais de 50 anos, sente dores ao acordar, vive com refluxo, ou simplesmente está cansado de depender de remédios para viver em paz, esta informação pode transformar sua saúde de dentro para fora. Ao longo dos próximos minutos, você vai entender por que esse suco, ignorado por décadas, pode ser a chave para aliviar sintomas que talvez você esteja tratando há anos, sem sucesso. Vai descobrir também como ele age no seu organismo, que doenças pode ajudar a combater. E, mais importante, como tomá-lo da forma correta, sem riscos. Mas antes de continuar, escreva aqui nos comentários de que cidade você está me assistindo e declare o seguinte: a minha saúde é prioridade. Isso não é apenas um gesto simbólico, é o primeiro passo para assumir o controle da sua vida. A palavra, em Provérbios, já nos ensinava: a sabedoria é árvore de vida para aqueles que a abraçam. E muitas vezes, essa sabedoria está justamente na simplicidade da natureza, no alimento que cresce embaixo da terra, longe dos holofotes. E se eu te dissesse que milhares de pessoas estão sofrendo sem saber que a inflamação pode estar por trás de tudo isso? Que essa inflamação silenciosa é como um fogo escondido dentro do seu corpo, corroendo, dia após dia, a sua energia, o seu humor, a sua vitalidade? Pois é sobre isso que vamos falar a seguir. O inimigo invisível que está destruindo seu corpo aos poucos. Você acorda pela manhã com o corpo rígido, demora alguns minutos para se levantar da cama e sente um desconforto nas articulações que já se tornou parte da sua rotina. Durante o dia, nota uma sensação constante de cansaço, como se o sono da noite anterior não tivesse sido suficiente. E à noite, vem a queimação no estômago, o inchaço, aquela leve dor que você aprende a ignorar. Só que nada disso é normal. Há algo acontecendo por dentro. Algo que não aparece em exames de rotina e que, com o tempo, pode abrir as portas para doenças muito mais graves. Esse algo se chama inflamação crônica. Diferente daquela inflamação que ocorre quando você se machuca e a pele incha, a inflamação crônica é sorrateira. Ela age em silêncio, queimando lentamente os tecidos, desgastando os órgãos e alterando o funcionamento do seu corpo de forma invisível. Ela acelera o envelhecimento, prejudica a memória, destrói as articulações e afeta até mesmo o seu humor. E o mais preocupante, ela está presente em praticamente todas as doenças que mais matam no mundo depois dos 50 anos. Por trás de um simples refluxo, pode estar uma inflamação na parede do estômago. Por trás da dor no joelho, uma resposta inflamatória constante nas articulações. Por trás do cansaço que não passa, um corpo intoxicado tentando reagir. E essa inflamação é alimentada todos os dias por aquilo que você coloca no prato, pela qualidade do seu sono, pelo nível de estresse e até pelos remédios que, ao longo do tempo, podem sobrecarregar seu organismo em vez de ajudar. O suco de batata crua entra justamente aqui, como um agente natural capaz de reduzir esse processo silencioso. Mas antes de entender como isso acontece, é preciso reconhecer o tamanho do problema.
Porque enquanto muitos tratam apenas os sintomas com pílulas e cremes, o verdadeiro inimigo continua ali, invisível, destruindo seu corpo por dentro, dia após dia, ano após ano. E o preço disso é alto demais para ser ignorado. A descoberta natural que salvou um paciente da cirurgia. Ele chegou ao consultório cabisbaixo, cansado, com as mãos apoiadas sobre o abdômen, como quem tenta conter uma dor antiga. 64 anos, aposentado, já havia passado por 4 especialistas e tomado tantos remédios que já não se lembrava do nome de metade deles. A gastrite havia se transformado em uma úlcera. O refluxo era diário, e a recomendação mais recente era uma cirurgia. Ele não queria operar. Queria uma saída, uma alternativa que não envolvesse cortes, internação e mais comprimidos. Foi quando conversamos sobre uma abordagem complementar, simples e segura. Orientei que começasse um protocolo natural, com supervisão, e entre as orientações estava o suco de batata crua, consumido em jejum por um período específico. Não houve promessas milagrosas, apenas um caminho natural para ajudar o organismo a se recuperar do desgaste provocado por anos de inflamação. Nas primeiras semanas, ele relatou menos queimação. Depois, a digestão melhorou. O sono se tornou mais profundo e aquela dor constante na parte alta do estômago desapareceu. 2 meses depois, voltou ao consultório com um sorriso discreto, como quem carrega uma vitória silenciosa. Os exames mostravam que a úlcera havia cicatrizado. A cirurgia foi cancelada. É importante entender que o poder da cura está muitas vezes naquilo que parece pequeno. O corpo sabe se regenerar quando é respeitado, mas para isso ele precisa de apoio, precisa de ferramentas que não o intoxiquem, mas que nutram, restaurem e limpem. E nesse processo, a batata crua foi uma dessas ferramentas. A natureza nunca teve pressa, mas sempre soube o caminho. Quando oferecemos ao corpo o que ele realmente precisa, ele responde. E às vezes, responde com mais força do que qualquer medicamento seria capaz. Aquele paciente reencontrou o equilíbrio, não por sorte, mas porque decidiu dar uma chance ao que é simples, ao que é natural, ao que é verdadeiro. Ciência ou lenda? O que os estudos dizem sobre a batata crua? Durante anos, o uso da batata crua foi visto por muitos como uma dessas receitas caseiras que passam de geração em geração sem base científica. Mas a verdade é que nos bastidores da medicina natural e da fitoterapia, a batata sempre despertou interesse. Pesquisadores no Japão, na Alemanha e em centros universitários aqui no Brasil já estudaram os efeitos dos compostos presentes nesse alimento. E o que antes era apenas tradição, hoje começa a ser compreendido pela ciência com outros olhos. A batata crua contém enzimas e substâncias como a solanina, que em pequenas quantidades e sob orientação pode ter efeitos benéficos, especialmente quando o assunto é inflamação. Mas é a combinação de antioxidantes, alcalinizantes e amidos resistentes que desperta a atenção. Eles ajudam a modular a acidez estomacal, proteger a mucosa do aparelho digestivo e reduzir processos inflamatórios em diversas regiões do corpo. Imagine o seu sistema digestivo como uma estrada de terra esburacada. Toda refeição passa por ali. E se o caminho estiver em más condições, cada alimento gera atrito, desconforto e feridas. O suco de batata funciona como uma camada protetora, como um asfalto que cobre aquela estrada danificada, dando ao corpo tempo e condição de se recuperar. E não apenas no estômago. Estudos apontam que esse efeito anti-inflamatório pode beneficiar também pessoas com artrite, dores crônicas e desequilíbrios intestinais. Além disso, o consumo em jejum potencializa esses efeitos porque o estômago está vazio, pronto para absorver aquilo que chega com rapidez. E diferente de substâncias agressivas que irritam a mucosa, a batata entra como uma presença suave, discreta, mas eficaz. É como se dissesse ao corpo: você pode descansar,
Estou aqui para reconstruir o que foi danificado. A ciência está apenas começando a explorar com profundidade o que nossos antepassados já intuíram com sabedoria. Em muitos casos, a resposta não está em fórmulas novas, mas em olhar novamente para aquilo que sempre esteve ali, sobre a terra, simples, humilde, silencioso, assim como a batata. E agora que você entende como ela age por dentro, é hora de reconhecer quais sintomas ela pode ajudar a aliviar, naturalmente. 5 doenças e sintomas que esse suco pode aliviar naturalmente. À medida que o corpo passa a receber esse tipo de alimento funcional, os sinais de melhora aparecem de maneira gradual, mas perceptível. E a lista de sintomas que o suco de batata crua pode ajudar a aliviar é maior do que se imagina. O primeiro deles é o refluxo. Aquela sensação incômoda de ácido voltando pela garganta, principalmente à noite, que causa desconforto e interrompe o sono, tem origem na inflamação e na acidez estomacal. O suco, ao entrar em contato com a mucosa gástrica, promove um efeito calmante, ajudando o organismo a equilibrar seu próprio pH. Em segundo lugar, a dor nas articulações. Joelhos que doem ao levantar, ombros rígidos, mãos que perdem a força. A batata, ao atuar como anti-inflamatório natural, auxilia na redução desse processo que, com o tempo, pode levar a diagnósticos como artrite e artrose. Não é um alívio imediato, mas consistente, progressivo, como quem apaga lentamente o fogo de uma casa. O terceiro ponto é o desconforto intestinal. Muitas pessoas acima dos 50 anos convivem com prisão de ventre, gases, estufamento e digestão lenta. O suco de batata, rico em fibras e compostos bioativos, contribui para regular o trânsito intestinal, melhorar a microbiota e aliviar a inflamação da parede do intestino. Em quarto lugar, a inflamação da bexiga, tão comum principalmente entre mulheres maduras. Episódios repetidos de infecção urinária, dor ao urinar, sensação de ardência constante. O consumo regular e moderado do suco ajuda o organismo a combater esses quadros, criando um ambiente interno menos ácido e mais resistente à proliferação de bactérias. Por fim, a fadiga crônica, aquela exaustão sem causa aparente, o corpo que já acorda cansado, a mente que se arrasta. Ao reduzir a inflamação e fornecer nutrientes que fortalecem o organismo, esse suco pode contribuir para o retorno da energia vital, muitas vezes sufocada por anos de má alimentação e excesso de medicação. Se você se reconheceu em algum desses sintomas, escreva aqui nos comentários o número correspondente. Isso me ajuda a entender sua realidade e a continuar produzindo conteúdos que realmente façam diferença para a sua vida. E se você deseja aprender outras receitas naturais como essa, que atuam na raiz do problema e fortalecem o corpo de forma verdadeira, acesse agora o nosso guia de receitas para não ficar doente. Ele está disponível aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. São combinações simples, eficazes e selecionadas com base naquilo que funcionou com meus próprios pacientes. Não é uma venda. É um passo real na direção da sua saúde, e ele está nas suas mãos agora. Como? Preparar o suco do jeito certo. Para que esse suco traga os benefícios esperados, é fundamental prepará-lo da maneira correta. Não basta apenas pegar uma batata qualquer e colocar no liquidificador. Existem detalhes que fazem toda a diferença, tanto para preservar as propriedades naturais, quanto para evitar riscos desnecessários. O primeiro cuidado começa na escolha da batata. Ela deve ser fresca, firme, sem brotos ou manchas esverdeadas. A parte verde da batata indica a presença elevada de solanina, uma substância que, em excesso, pode ser tóxica. Por isso, batatas armazenadas de forma inadequada ou expostas à luz por muito tempo devem ser descartadas. Depois de escolher bem, lave com escova sob água corrente, descasque e corte em pedaços pequenos.
Em seguida, bata no liquidificador com cerca de 100 ml de água filtrada. O líquido deve ser coado imediatamente e consumido na hora, ainda fresco. Nunca guarde para depois, pois o suco oxida rapidamente e perde suas propriedades. A melhor hora para tomar é pela manhã, ainda em jejum, antes de qualquer alimento. Esse momento potencializa a absorção dos compostos benéficos e favorece a ação sobre o estômago. A recomendação é consumir por 7 dias seguidos, fazer uma pausa de 7 dias e repetir o ciclo, se desejar. Não é necessário adoçar nem misturar com outros ingredientes. A simplicidade faz parte do poder dessa receita. É natural que o gosto cause estranheza nos primeiros dias, mas muitas pessoas relatam que se acostumam rapidamente, especialmente ao perceberem os efeitos no corpo. É importante reforçar, apesar de natural, essa prática deve ser feita com responsabilidade. Quem possui histórico de sensibilidade digestiva grave, doenças renais ou toma medicamentos contínuos, deve conversar com um profissional de confiança antes de iniciar. O natural pode ser poderoso, mas o uso correto é o que garante segurança e eficácia. Quando feita da forma certa, essa receita se transforma em um gesto diário de cuidado, uma escolha silenciosa que sinaliza ao corpo que ele está sendo respeitado. Um gesto simples que pode mudar a qualidade dos seus dias. E isso, no fim das contas, é o que mais importa. A decisão está no seu prato. Continuar sofrendo ou começar a curar. Chega um momento na vida em que não dá mais para ignorar os sinais. O corpo fala. E quando ele fala, não é com gritos, é com silêncios longos, dores sutis, desconfortos que insistem. Cada escolha à mesa se transforma em consequência. Cada decisão adiada vira uma dívida que o organismo um dia vai cobrar. E é justamente por isso que a mudança começa agora, no que você decide fazer com o que acabou de aprender. O suco de batata crua é apenas uma das ferramentas. Não é mágica, não é solução para tudo, mas representa algo maior. A possibilidade de assumir o controle da própria saúde. De deixar de ser refém do acaso, da farmácia, do medo de envelhecer doente. Porque ninguém quer depender de outros para subir uma escada. Ninguém quer perder a autonomia para coisas simples. O que todos queremos é acordar com disposição, comer sem dor, dormir em paz, cuidar dos nossos sem sermos um peso. E isso não se compra. Isso se constrói todos os dias com atitudes pequenas e constantes. O que você come, o que você pensa, o que você permite entrar no seu corpo. Está tudo ligado. E quando você começa a escolher com consciência, o corpo responde. Ele agradece, ele se regenera. Se você sente que é hora de virar essa chave, então eu te convido a ir além. Baixe o nosso guia de receitas para não ficar doente. Ele foi pensado para pessoas como você, que valorizam o que é natural, que querem viver com energia e liberdade, sem depender de soluções temporárias. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Leia com calma. Aplique no seu dia a dia. Seu corpo vai perceber. E você também. A escolha está aí, diante de você. Continuar repetindo os mesmos hábitos e esperar que algo mude, ou começar hoje uma jornada diferente, mais leve, mais lúcida, mais saudável. A resposta não está nos extremos, está na sabedoria de olhar para a simplicidade com reverência. Porque é no simples que mora o verdadeiro milagre, e ele começa agora, no seu prato, no seu copo, na sua decisão.